E aí galera, tudo bem? Meu nome é Sérgio Monteiro, sou professor de Língua Portuguesa, Literatura e Redação. Começo hoje o projeto UERJ 2022, falando de classicismo e Luís Vaz de Camões. Se você não sabe nada do assunto, vem comigo e vamos juntos nesse grande projeto com uma aprovação. Vem comigo! Salve galera, tudo bem? Eu hoje começo aqui o projeto Camões. Camões pensando na prova que vai acontecer em fevereiro de 2022. E a UERJ ela já deixou claro que o livro de sonetos será usado. O soneto de Camões, Luís Vaz de Camões. E muitos alunos, primeiro, não sabem nem quem foi Camões. Outros não sabem nem o que é um soneto. Então, pouco que foi classicismo. Então, o que eu quero fazer aqui na aula de hoje é apresentar para você o básico, te colocar no rumo, no trilho, para você saber o que vai pautar as nossas próximas aulas, o que vai pautar esse projeto. Desde já, quero te fazer um convite. Existe uma comunidade no Telegram que eu já fiz para o vestibular 2021 e mantive para o vestibular 2022. O que acontece nesse material do Telegram? Eu coloco normalmente questões. Provavelmente em setembro começo a colocar questões que já caíram na UERJ, mas eu começo a fazer simulados em que eu vou colocar 7 questões e nessas 7 questões eu vou colocar algumas questões inéditas que eu vou criar a partir dos sonetos. Então eu não vou fazer como eu fiz com Policarpo Quaresma, que eu tinha apostado que a UERJ colocaria 7 questões sobre Policarpo Quaresma e não fez isso. Ela colocou um texto e posteriormente colocou os textos ou fragmentos do texto sobre Policarpo Quaresma. Então assim, eu acredito que a UERJ deva colocar tipo 2 sonetos, 3 sonetos e fazer questões aí, 3, 4 questões sobre o livro de Camões. Então, a partir de setembro, o grupo do Telegram começa todo sábado a oferecer um material gratuito para quem faz parte dessa comunidade. É só entrar, acessar e fazer parte dessa comunidade, onde você terá vídeos. Normalmente eu faço alguns vídeos comentando algumas situações e, claro, esperando o livro que vai ser o tema de redação, o livro que será usado como base na redação, que também vai gerar textos e gerar vídeos aqui no canal. Tá bom? Se inscreva também no canal do YouTube, do Monteiro Linguagens. Lá você tem uma playlist UERJ. Nós temos ali, sei lá, uns 50, 70 vídeos, todos de acordo com o edital da UERJ. Então, se você está treinando para a UERJ, você quer saber o que estudar para a UERJ, é a sua oportunidade. Tudo bem? Então, vem comigo agora. Vamos falar hoje de sonetos de Camões. Veja bem, é muito importante que para a gente começar o nosso bate-papo aqui, a gente entenda o seguinte: quem foi Camões? Bem, Camões é considerado um grande nome da literatura portuguesa, primeiro grande nome, né? Eu sempre digo para a galera que a literatura portuguesa tem 3 nomes que são considerados pilares da literatura, que é Camões, o segundo nome Eça de Queiroz, do realismo, e nós temos Fernando Pessoa, que é do modernismo. Nós podemos dizer que esse pilar hoje são 4, né? Porque nós temos o Saramago, que é o grande nome, né, da contemporaneidade, apesar de ter falecido, a obra dele permanece viva, já foi inclusive usado como tema de redação aqui na prova da UERJ. Então são 4 grandes escritores. Camões é um poeta que nasceu ali, né, podemos ver, 1524, faleceu em 1580. Ele escreveu poesias, epopeias, dramaturgias, foi um soldado, também foi poeta, teve uma formação clássica, ele estudou história, gramática, e ele é um cara que tem um conhecimento clássico muito forte. E lutou tanto na África quanto na Ásia, e ele pertence a esse período que nós conhecemos como classicismo português. Bem, Camões, que escreveu poesias, os sonetos serão as poesias que nós vamos estudar. O grande texto épico dele se chama Os Lusíadas, um clássico da literatura portuguesa e da literatura universal. Se inspirou na Ilíada de Homero, se inspirou em Virgílio, a Eneida, para poder justamente fazer aquele que é uma obra consagrada e que vai posteriormente inspirar outros poetas que virão fazer e imitar o modo de composição dele. Então, Luís Vaz de Camões está no século XVI, 1524, 1580. E é muito importante que a gente entenda o contexto histórico. O que está acontecendo nesse período?
Bem, a galera do 9º ano lá da Nova sabe o que está acontecendo. Acontecendo as grandes navegações. As grandes navegações, elas são justamente o quê? É o momento em que há uma expansão, o homem expande, ele vai para o oceano, ele vai para os mares, e ele singra os mares em busca de novas terras, novas riquezas. Está acontecendo a reforma protestante de Martinho Lutero, e é muito importante observar como a reforma protestante ela abalou as estruturas das igrejas, da Igreja Católica. Tudo isso são fatos históricos que estão pertinentes nesse período. Nós temos a invenção da imprensa por Gutenberg, que vem antes, né? Mas que seus efeitos acabam acontecendo justamente no século XVI. Você tem o fim do sistema feudal, início do capitalismo, e o cientificismo de Copérnico e Galileu são duas marcas históricas que ajudam a compreender o que foi esse período. E aí que está, né? O classicismo é caracterizado por uma manifestação que acontece durante o Renascimento, que começa lá no século XV, mas que se expande no século XVI. Foi o renascimento do homem. É o que eu falo, né? Muita gente até hoje vai para a Itália, vai para alguns países ali da Europa para poder ver o produto do conhecimento humano, o produto daquilo que o homem construiu naquele período tão importante para a humanidade, em que você retoma as referências greco-romanas, que você vê a questão da estátua valorizando o nu, valorizando o homem, valorizando o conhecimento humano e buscando uma beleza clássica, né, baseada na proporção, no equilíbrio das formas, para poder justamente exaltar o humano, o homem. E aí você tem essa ruptura que acontece com a Idade Média, que é muito importante a gente lembrar que o classicismo ele faz uma ruptura, ele está fazendo uma ruptura com a Idade Média, deixando de lado os valores da Idade Média. Também nós temos a questão do antropocentrismo. O homem é colocado a partir do seu conhecimento, da sua razão, como medida e como centro daquilo que ajuda a entender o mundo, a compreender o mundo. E nós temos a adoção da medida nova, que são os versos decassílabos, ou seja, verbos com 10 sílabas, e que seria a medida nova. Essa daí é uma criação de Petrarca, Boccaccio, lá no século ainda XV, e que vai se expandir no século XVI até os dias de hoje. E claro, a criação do soneto. O soneto é um tipo de texto que a gente tem que observar com muito cuidado. Por quê? Porque soneto, esse sufixo eto, pequeno, né, seria um pequeno som. Esse é o significado. Ele foi inventado por Francesco Petrarca no século XV. É uma forma fixa de composição e é muito importante que a gente entenda que tem o soneto italiano, que é esse, que são 2 quartetos e 2 tercetos, mas também tem o soneto inglês, que é um soneto que você tem 3 quartetos e 1 dístico, ou seja, você tem 3 estrofes com 4 versos e uma estrofe com 2 versos. Aqui são sempre o quê? O que nós vamos estudar é o soneto italiano. Por isso nós sabemos que o soneto italiano ele tem sempre o quê? 2 quartetos, 2 tercetos. Camões escreve nesse modelo. Então é nesse modelo que nós vamos fixar. No interior da estrutura do soneto, é muito importante que você observe o seguinte. As estrofes, é muito interessante a gente perceber que normalmente no soneto se apresenta uma ideia na primeira estrofe. Normalmente você desenvolve essa ideia nas 2 estrofes, na segunda e na terceira, e na última você faz o fechamento. O soneto é um trabalho muito racional, ele pede uma disciplina, ele pede que você tenha uma objetividade na composição, porque o poeta já começa sabendo que ele vai ter que fazer um texto com 14 versos. E não basta apenas pensar que ele vai ter 14 versos, ele tem que ter uma métrica, a métrica aí que ele pode usar. Lá no classicismo, Camões fará muito uso dos decassílabos, a medida nova, essas 10 sílabas. E normalmente você tem que perceber que no soneto há uma rima. A rima normalmente pode ser primeiro rimando com o segundo, ou primeiro rimando com o terceiro, ou primeiro rimando com a quarta. Normalmente você vê, para a estrofe de 4 versos, você tem o A, B, B, A, ou A, B, B, A, B, A, B. Depende. Isso aí a gente tudo vai estudar posteriormente, não agora. Mas a rima, o tipo de rima,
se a rima, a disposição da rima e a qualidade da rima é uma rima pobre, é uma rima rica. Qual tipo de rima Camões utiliza? É uma outra questão que nós vamos observar. Mas é muito importante que você entenda isso. O soneto é uma forma fixa de composição. E o soneto que nós vamos estudar é o soneto italiano. E é muito importante que você observe a organização do texto. Ok? Seguindo, você aí pode observar o seguinte. E Camões? Como é que Camões? O que você tem que observar nessa questão? Primeiro, o antropocentrismo. Essa questão do homem como medida das coisas. Medida do mundo. Então, você tem aqui o antropocentrismo, uma visão antropocêntrica. Rigor formal. Ele escreve usando uma linguagem que você vê que é toda ela trabalhada, toda ela organizada. Ele faz inversões quando necessário, faz uma pausa, faz um jogo de palavras e tem um rigor formal muito grande. Ele utiliza a medida nova, como eu já falei, que são versos decassílabos, que normalmente é o que aparece no soneto. A medida velha, veja bem, a medida velha são as redondilhas. Redondilhas, aí no caso, são versos com 5 ou 7 sílabas. Isso aí não vamos falar aqui agora, porque no soneto a gente não vai usar. Idealização da mulher. Veja bem, a idealização da mulher está dentro de um plano que a gente coloca aí junto com a idealização do amor, né? Essa questão do plano ideal, do plano que é o plano das ideias, que não é o amor, não seria a mulher aqui real. A valorização dos elementos greco-latinos, a retomada da cultura clássica, o próprio amor platônico, né, tem a ver com essa valorização dos elementos greco-latinos, a cultura greco-latina. E você tem o uso de figuras de linguagem, muitas metáforas, muitas antíteses, muitos paradoxos aparecem na poesia de Camões. Então, o que nós vamos estudar e o que nós veremos nos futuros vídeos? Vamos lá, eu vou estar mostrando para vocês onde que a poesia dele é antropocêntrica, como a mulher aparece na poesia, como o amor é tratado, a questão do neoplatonismo, como que as figuras de linguagem são exploradas, quais são as principais figuras de linguagem, qual é a posição do eu lírico em relação a algumas questões que ele aborda no texto. Porque são questões que eu acredito que a UERJ vai cobrar e você precisa saber para fazer a prova. E aí entra esse último item aqui, que é justamente o quê? Quais são as temáticas do soneto? Aquele livro que tem 100 e tantos poemas, basicamente gira em torno de 3 assuntos. São 3 assuntos que ele vai contar. Quais são os 3 assuntos? O primeiro é o desconcerto do mundo. Ou seja, eu faço tudo certo e não consigo nada. Outros fazem tudo errado e conseguem fazer tudo certo. E conseguem recompensas e conseguem o reconhecimento do mundo. Eu não consigo entender como isso se ajusta, como isso se dá. Esse é o desconcerto do mundo. O mundo não consegue, na visão do poeta, valorizar ele, que faz tudo certo, ele que faz tudo dentro da medida certa, enquanto outros que não fazem se dão bem. Então, o mundo, ele não consegue se encaixar nesse mundo. Nós vivemos um momento agora no país que tem muita gente passando por isso, o desconcerto do mundo, né? A outra temática que vai aparecer nos sonetos de Camões. A primeira, então, é essa, o eu lírico que está se sentindo o desconcerto do mundo. O segundo é o que fala sobre a questão da efemeridade, da transitoriedade. É essa consciência da mudança do mundo, da mudança do homem. As coisas mudam e elas não são permanentes. E essas mudanças, ele se dá conta, ele tem essa consciência e ele vai colocar isso na poesia, a mudança das estações, a mudança das pessoas, a mudança do tempo. Todas essas mudanças serão temáticas da poesia dele. E o terceiro tema que vai aparecer no livro Sonetos é o sofrimento amoroso. Muitos poemas de Camões vão abordar essa questão do homem, do eu lírico, sofrendo pela pessoa amada. E aí que está a grande questão, né? Ele não fala do amor de uma forma particular. Ele sempre vai procurar citar o amor de forma universal. O que quer dizer isso? O amor enquanto sentimento ideia, o amor que é aquilo que existe para todos nós. Não é um amor pessoal, é o amor enquanto conceito, enquanto ideia, e que todos nós aqui, de alguma forma, participamos e compartilhamos dessas angústias, desses medos, de toda a carência e de todo o desespero
que cerca o amor. Então nós temos aqui 3 temáticas que são as temáticas que vão predominar no livro de sonetos. Então é muito importante que a gente entenda o que é um soneto. Então é muito importante que a gente entenda a composição do soneto. Eu recomendo que você, para ler o soneto, use o dicionário. Eu vou perguntar depois isso ao professor. Cara, tu tem o Google na mão. Pega e coloca lá o significado da palavra para poder tentar ajustar e melhorar a compreensão do texto. Segunda coisa que eu acho fundamental, você pode e deve pesquisar sim. Você lê o poema, veja, muitos livros abordam a poética de Camões e explicam os poemas. Então você pode começar a ver algumas explicações até para você justamente o quê? Para você ter uma ideia global, para você chegar e já começar a aprender a ver algumas coisas. O que nós vamos fazer aqui é pegar o soneto, ler o soneto, reconhecer a característica de Camões presente no soneto e ver qual o tema que é abordado, como ele aborda determinado tema, para que você comece a se acostumar para poder e não estranhar quando cair o texto na prova da UERJ. Quantos sonetos eu vou fazer? Não sei. No simulado, eu pretendo botar nos exercícios e simulados que eu vou botar no Telegram, eu quero ver se eu boto pelo menos 1 a 2 poemas por simulado ou por exercício. E aí vou gravando vídeos comentando um e outro texto. Mas aí o importante é que você pratique, leia e procure se acostumar com a linguagem de Camões, que é uma linguagem tão específica, tão rica e tão especial. Veja o vídeo. Já tinha um vídeo de classicismo lá no canal, mas eu estou regravando isso aqui, voltado para você que vai fazer o UERJ. Se você não entendeu alguma coisa desse vídeo, procure entrar no Telegram e fique lá atento, porque eu vou pegar esse vídeo aqui e vou desmembrar em assuntos particulares, em temas particulares, no Telegram. No canal do Monteiro, eu vou fazer algumas aulas abordando de uma forma geral como que a UERJ pode perguntar sobre determinados poemas e você tem que saber, tem que procurar observar, porque eu não vou conseguir ler todos. Então, o que eu não ler, você, por favor, vai procurando observar, vai procurando analisar e tentar entender um pouco mais sobre esse universo tão rico e tão belo que é o de Camões. Valeu, galera! Muito obrigado pela presença, espero que você tenha gostado do vídeo. O vídeo ficou longo, mas a intenção eu não queria fazer 2 vídeos, eu quis fazer um vídeo só. E esse vídeo, veja quantas vezes você quiser, para você justamente treinar, praticar e se preparar para aquela nota especial. Eu fiquei muito feliz com vários alunos que me deram feedback, que estavam fazendo aula, que estavam só assistindo vídeos que eu produzi e conseguiram fazer uma boa prova da UERJ. Então, meu objetivo é esse, produzir vídeos que ajudem você a gabaritar a parte de linguagens. Tá bom? Então, seja bem-vindo a 2022, Projeto UERJ, e tem 2 novidades vindo aí que você pode participar. Eu vou voltar com a mentoria de redação e linguagens. Vaga reduzidíssima. Eu faço uma turma justamente ali com poucos alunos para poder dar atenção a esses alunos. E vai ter aí um clube de redação, que você manda a redação para ser corrigida e você devolve, você recebe essa redação corrigida novamente. Isso aí é um projeto que a gente vai explicar. Se inscreva no Instagram, no YouTube e se inscreva também no Telegram para você ficar sabendo melhor sobre esses assuntos. Ok? Um abraço, bons estudos, estamos juntos e vamos juntos para a aprovação. Até lá, até a próxima.